Glória a Deus, bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, nesse primeiro domingo de 2021, glória a Deus, aleluia, que o Senhor abençoe muito você também que está conosco pelo nosso canal da Igreja Videira Oficial, acompanhando esse culto abençoado. Talvez você está viajando, né? Não pode estar aqui, mande o link para alguém e com certeza você vai ser muito abençoado. Irmãos, eu quero e vou compartilhar uma palavra com você, muito importante nesse início de ano principalmente. A última vez que ela foi ministrada na igreja foi há 14 anos atrás. Quantos estão aqui na videira, no mínimo há 14 anos? Pois é, a maioria não está. Quanto tem menos de 14 anos? Levanta a mão. A maioria dos irmãos. Então, glória a Deus, eu posso ministrar essa palavra para você, que você não ouviu ainda. E ela, na verdade, eu vou ministrar, ela é uma palavra, eu vou ministrar em duas partes. Então, se você puder, não perca o domingo que vem, porque é uma sequência do que nós vamos compartilhar hoje. Eu quero que você preste muita atenção. Essa é uma mensagem que pode fazer muita diferença na sua vida. Não só neste ano, quando a partir de agora, se você ajustar certas coisas. Muitas coisas, às vezes a gente vem, nós nos convertemos e a gente vai levando a vida, não é? Como diz a música, deixa a vida me levar, e não compreende verdades e princípios muito poderosos da palavra de Deus. Peça silêncio para o seu filho, por favor, e coloque a máscara, por favor, que alguns irmãos estão pedindo. Então, muitos princípios poderosos da palavra de Deus estão colocados ali para o nosso bem e às vezes passam despercebidos. E nós, por deixarmos de entrar na revelação destas verdades, padecemos. Mas quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, isso funciona para todas as áreas da nossa vida. E nós somos o povo que vivemos pela fé. Amém, irmãos? Nós somos os justos. Quando um justo ora, Deus ouve, mas é necessário orar da maneira correta. E hoje eu quero te ensinar a contar os seus dias de uma maneira espiritual. Porque quando você sabe a idade espiritual que você está vivendo, o ano espiritual que você está vivendo, você pode fazer a oração do justo da maneira correta. Quem está me entendendo? Então, quando você ora da maneira correta, a oração é efetiva na sua vida. Olha o que diz o Salmo, capítulo 90, verso 12. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos um coração sábio. Há um tempo atrás, o pastor Luiz ministrou uma palavra, nós também, a respeito de sabedoria. Sabedoria é chave para a nossa vida. Você não tem problema de fato de dinheiro. O que te falta é sabedoria para lidar com o dinheiro. Você não tem problema de casamento. Você tem problema de falta de sabedoria para o casamento. Você tem falta de sabedoria no seu trabalho, na sua vida espiritual. Quando você tem a sabedoria do alto em qualquer área da sua vida, as coisas vão fluir. Amém? E a Bíblia está dizendo que: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias da maneira que o Senhor conta, porque se nós aprendermos, nós vamos ter um coração sábio. E quando você tem um coração sábio, você entra na esfera do favor. Quem está me entendendo? Quantos querem ter um coração sábio nesse começo de ano? A Bíblia está dizendo que nós precisamos aprender a contar. Eu sei que você pode dizer: pastor, como é que é isso então? Eu conto no dia que eu faço aniversário, e eu vou vendo quantos anos de idade que eu tenho, e então isso, que isso vai me trazer sabedoria? Não estou entendendo. Não é, a palavra de Deus, não é isso que Deus está dizendo. Ele quer nos ensinar a maneira correta, a caminhar nessa verdade tão poderosa. E como eu disse para você, na Bíblia existem princípios, e há princípios profundos, e há princípios poderosos. E hoje eu quero falar de um princípio da palavra de Deus que eu amo muito, e ele é muito poderoso, e talvez muito negligenciado ou esquecido, mas ele precisa ser tremendamente ativado no seu coração hoje. É o princípio do sábado.
O princípio do sábado. Esse princípio, ele está na palavra de Deus. Deus o estabeleceu logo no início. A Bíblia fala que Deus criou o homem no 6º dia e descansou no 7º. E chamou esse dia de sábado. É o dia do descanso. O primeiro dia do homem não é o dia do trabalho. O primeiro dia do homem é o dia do descanso. Por que que Deus criou o homem o primeiro dia dele, já pôs ele para descansar, sendo que ele nem tinha trabalhado? Porque ele estava nos ensinando um princípio. Irmãos, nós vivemos a geração da depressão, do pânico e da ansiedade, da insônia. Sabe por quê? Porque é uma geração que não sabe o que é descansar, porque está debaixo de condenação, está debaixo de acusação, está debaixo de cobrança, está debaixo de todo tipo de jugo. E essa é a raiz de todas as coisas. Porque Deus nos chamou para uma vida descansada e criou assim esse princípio poderoso. Mas às vezes nós nos esquecemos ou não sabemos como entrar nesse descanso. Interessante que a primeira chave que nós pregamos no culto da virada para ter uma vitória completa foi paz. Quem se lembra? Jesus entrou e falou paz. Mas você só pode ter paz se você está descansado. Não tem jeito de ter paz atribulado. Portanto, esse princípio, ele é fundamental para nós. No Velho Testamento, esse é um princípio que Deus estabeleceu ali e que segue por toda a nossa vida. Bom, na Bíblia existem 3 sábados. Eu vou acrescentar mais um, o 4º. Mas está na Bíblia. Na revista tem 3. A Bíblia diz que Deus fez o 7º dia e chamou de sábado. Esse é um dia, é um sábado. Depois, quando você continua lendo na Bíblia, você vai ver que a cada 6 anos, Deus também estabeleceu um ano. Era o ano sabático, era o 2º sábado. Mas a Bíblia também diz que depois de 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, tinha o sábado dos sábados, o jubileu. Era o 3º sábado, quem está me entendendo? Porque aqui acontecia novamente. Mas chegou eu fico olhando, Deus está querendo falar algo. Ele quer tanto que você viva no descanso, que Ele diz, eu criei um dia para você descansar. Talvez o homem não entendeu direito, ele falou, não, então eu vou criar agora um ano inteiro. É o ano sabático. Mas como talvez vocês ainda não entenderam, eu vou criar o sábado dos sábados, o jubileu. Mas chegou um ponto, com todo respeito, eu acho que Deus falou, chega. Não vai ser só um dia, não vai ser só um ano, ou não vai ser só o jubileu. Jesus vem e diz, eu sou o Senhor do sábado. Todo dia agora, nele é sábado. E Ele está nos ensinando um princípio de uma vida de descanso. Está aqui, está na palavra, e nós precisamos olhar. Até hoje, os judeus são tão rigorosos, principalmente os religiosos, que você vai em Israel, no sábado, o elevador no hotel, por exemplo, ele para em todos os andares, para que ninguém tenha que apertar o botão, porque não pode fazer nada. Literalmente. Mas, você sabe, você pode não fazer nada e estar muito cansado. Um pai de família desempregado há 4 meses, não está trabalhando, mas está cansado. Porque o verdadeiro descanso é no Senhor, amém, irmãos? Ele é o sábado. No entanto, nós compreendemos olhando esses princípios para a palavra de Deus. E nesse tempo, nesse ano sabático que os judeus tinham, eles não plantavam. Era um ano inteiro de sábado. Então trabalhavam 6 anos, naquele ano inteiro era sábado. E essa é uma das causas que Israel foi levada para o cativeiro, porque não guardaram o ano sabático. Já percebeu que quem não aprende a descansar se torna escravo daquilo que o cansa? Você é escravo daquilo que você não descansa. E eles, porque não guardaram esse princípio, caíram na escravidão. Olha o que diz a Bíblia em Levítico, capítulo 25, verso 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos.
Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Esse aqui, então, além do 7º dia, havia aqui o ano sabático. Cada 7 anos, o 7º ano era um sábado, que era a maneira de descansar a terra. E eles começaram a contar isso, desde que eles estavam ali em Canaã. Na verdade, isso começou no dia da Páscoa, no dia que eles foram libertos da morte. Lá no Egito, eles começaram a contar essa data, esses sábados na vida deles. Eles trabalhavam 6 anos, e o 7º ano descansavam a terra. Ninguém podia trabalhar naquele ano. Só para você entender, era um ano inteiro de férias. Que tal? Tem mais gente dando glória aí, ó. Isso é uma novidade muito boa. Imagina que você trabalhar 6 anos e não tirasse 30 dias de férias, tirasse 1 ano de férias, recebendo salário, claro. Melhorou? Existe aí no estado, se eu não me engano, a cada 5 anos eles têm 3 meses, né? É o quinquênio. Trabalham 5 anos e ganham 3 meses. Israel não, trabalhava 6 anos, ganhava 1 ano inteirinho sem trabalhar. Uau, isso é uma coisa impressionante. Era o que acontecia. A terra tinha produzido 3 vezes mais no 6º ano, e agora eles podiam comer no 6º, no 7º e ainda o 8º, que eles iam começar a plantar de novo. Porque a mão de Deus, ou seja, Deus não dava para eles 1 ano de férias para passar fome, não. Era 1 ano de férias suprido, milagroso, aleluia. Era um princípio poderoso de descanso. Esse 7º ano era um ano para festejar, era o ano para descansar. Era o dia do sábado. Mas eu não sei se você sabe, também esse ano era o ano do perdão, era o ano da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Deus marca tempos para você descansar, para você perdoar, para você reconciliar com o que foi rompido, porque tudo isso vai produzir descanso. Você tenha certeza que Deus, nesse novo ano, quer que você reorganize essas coisas na sua vida. Olha para cá, você que está me assistindo, você que está aqui, querido, pare. Eu amo um salmo que diz, tem uma versão da Bíblia que diz, ele grita: pare, acalme-se, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Para toda ansiedade. Fala: Senhor, eu vou entrar no princípio do descanso. Eu vou viver no sábado. O que tem de mágoa eu vou perdoar. O que está rompido eu vou restaurar. O Senhor vai me dar essa graça. E eu vou entrar nesse princípio no nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Deus tem isso para você. Está aqui na palavra de Deus. Mas no 49º ano, o 7º ano dos sábados, acontecia algo ainda mais extraordinário. Era chamado o ano do jubileu. Além de todas essas coisas, de não plantar, de restaurar, de perdoar e de descansar e de festejar, quando dava 49 anos, então nos 50 anos se comemorava o jubileu, esse era um ano muito especial. Tenta imaginar a sua vida. Quando dava essa data, sabe o que acontecia? Além de tudo isso, tudo que você devia estava quitado. Não tinha que pagar mais, zerou. Zeravam as contas. Não importa o tanto que você devia. Dava o jubileu, sábados dos sábados, contas pagas, aleluia. Imagina que eu chegasse aqui hoje para você e falar: gente, tem uma notícia boa para dar para vocês. Ano do jubileu, viderianos, todas as dívidas estão pagas. 2021, você não deve mais nada. Está quitado financiamento, está quitado dívida com o banco, dívida com cartão de crédito, está tudo quitado. E 1 ano para vocês descansar com o salário pago. Mas tinha mais. Todas as terras que tinham sido vendidas para pagar dívidas durante os 49 anos, voltavam para os seus donos. O carro que você vendeu para pagar dívida, a casa que você vendeu para pagar dívida, a fazenda, a chácara que você vendeu para pagar dívida, além de quitar todas as suas dívidas, agora tudo que você
teve que vender durante esse tempo, volta para você. Que tal? Restituição. Acontecia no jubileu. Acontecia mais. Todos os escravos que tinham sido comprados nesse prazo também eram libertos. Libertação completa. Todo mundo era liberado. Aleluia. De todo jugo. Meu Deus, isso é jubileu. Só isso dá uma pregação enorme, né? E todo mundo que não tinha terra podia entrar para comer o que estava produzindo livremente. Era um ano de graça, muita graça, de uma maneira impressionante, inacreditável, não é? Eu estou te contando, se você conseguir imaginar um pouquinho a sua vida, se isso acontecesse com você, como você ficaria? Você sarava de tudo, meu querido. Mas Cristo é o nosso jubileu. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da provisão, do perdão, da restituição, da restauração e do descanso. Ouça, há esperança para você, amado. Amém? É muito mais do que isso, acredite em mim. Esse aqui era um ano, nós podemos viver neste princípio. Era algo muito poderoso. Eu sei que você pode está perguntando o que isso tem a ver comigo ou com você. Tem a ver tudo, como eu estou te falando. Por um lado, nós estamos vivendo debaixo desse princípio do sábado, que Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o jubileu, Ele é o libertador, o restituidor, o restaurador, o provedor, o descanso, as férias, a celebração, a alegria, as contas pagas, as doenças curadas. Ele é aquele que nos faz descansar e viver em vitória plena. E todos os dias nós precisamos nos voltar e nos lembrar dessas verdades. Isso é cristianismo. Aleluia. No entanto, nós vemos que na história do povo de Deus, tudo deveria acontecer em ciclos. E existem ciclos na nossa vida. A cada 7 anos, nós precisamos experimentar. A gente tem que viver nessa paz. Mas a cada 7 anos, nós precisamos experimentar plenitudes de Deus. Eram ciclos que eles estavam vivendo. E eu creio que quando nós vivemos na presença de Deus, quando a vontade de Deus está no centro da nossa vida, a nossa vida também vai passar por ciclos de 7 anos. Literalmente. E você vai perceber que cada ciclo tem os seus alvos e tem as suas promessas. E então você vai poder orar de acordo com as revelações da palavra. Quem está me entendendo? Eu creio que quando nós vivemos assim, a gente pode perceber. Na vida dos homens de Deus, eles são nítidos. É impressionante. É incrível como você começa a entrar por esses caminhos e perceber Deus agir em cada um deles. A nossa vida é cíclica. E de acordo com a palavra de Deus, esses ciclos são de 7 anos. E você deveria experimentar anos sabáticos, plenitudes de alegria, a cada prazos de 7 anos, em cada área da sua vida. Quantos querem provar disso? O Senhor tem isso para você, amado. É um ano de bênção tríplice, é um ano de desfrute, de superabundante. Olha o que diz o Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés fala que a vida produtiva de um homem são 70 anos, 10 ciclos de 7, ou quando muito a 80, ainda que Caleb, debaixo da sua graça, com 80 estava saindo na guerra, mas os ciclos estão aqui, claramente na palavra de Deus, pelo menos 70 anos, Deus deseja que você tenha uma vida muito frutífera e abundante, de ciclos em ciclos, aleluia, mas depois não significa que você não continuará sendo abençoado. O povo de Israel começou a contar estes anos, como eu disse, a partir do momento que eles foram livrados da morte lá no Egito. Foi no dia da Páscoa. Aquele foi o primeiro dia do primeiro ano. E ali então eles começaram a contar os seus ciclos. Aí você fala, pastor, e eu? A partir de que data que eu conto? Como que eu começo então a contar para eu avaliar minha vida diante de Deus, sem condenação, mas para que eu aprenda a orar da maneira correta? Você precisa contar
a partir de marcos. Marcos. Na sua vida tem marcos. E você tem que usar esses marcos para aprender a contar. E esses ciclos, eles não são o mesmo para todas as áreas da sua vida. Um é o ciclo do seu casamento. O outro é o ciclo da sua vida profissional. O outro é o ciclo da sua vida espiritual. O outro é o ciclo, talvez, de uma outra área da sua vida. Porque elas começam em tempos distintos. Quem está me entendendo? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia manda colocar marcos. Se você prestar atenção, aqui em Jeremias capítulo 31, verso 21, a Bíblia diz: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Marcos são pontos de referências. Os marcos são eventos que produziram impactos na nossa vida. Esses impactos são pontos de referência a partir dos quais nós começamos a contar os nossos dias. E esse ponto de referência, ele pode servir para marcar um tempo, como eu disse, na sua vida ministerial, emocional, matrimonial, nos seus negócios, nos seus estudos. Coisas que te aconteceram e que a partir daquele momento se tornaram marcos. Vamos dar alguns exemplos para você entender. O primeiro marco que marca o tempo de você começar a contar ciclos e dias na sua vida, porque ele é fundamental, é o seu novo nascimento. É o dia que você converteu, que você nasceu de novo. Por quê? Porque na semana que vem eu vou te mostrar os anos que Deus não conta. Por que Ele não conta alguns anos? E uma das coisas, e aí eles são perdidos, uma das coisas que Deus não conta são os anos que você viveu fora da presença dEle. Você não era nascido de novo. Mas no momento que você nasce de novo, esse é o primeiro marco. Eu nasci no dia 2 de maio de 1990. Vou fazer 31 anos de crente esse ano. Alguém pode dizer glória a Deus? Então é o terceiro ciclo do quinto. Terceiro ano do quinto ciclo. Eu tenho que aprender a contar. Pastor, eu não lembro o dia que eu nasci. Então usa o dia do seu batismo como o marco. Pelo menos o dia do seu batismo, se você procurar nas fotos, aí você vai achar. Esse é um marco fundamental. Mas também o dia que você casou, começou um marco na sua vida matrimonial. Quem está me entendendo? Talvez o dia que você formou na faculdade uma profissão, começou um ciclo profissional. Quem está me entendendo? Você teve o primeiro filho, começou um ciclo. Situações que te acontecem, você deve começar a marcar datas. Elas são fundamentais para você. Você vai começar a perceber agora os ciclos. Na nossa vida nada é por acaso. Nós somos um povo espiritual, amém, irmãos? Deus conta dias. E Deus está contando os seus dias para quê? Para você ter coração sábio. Você vai começar a compreender o que acontece em cada dia espiritual da sua vida, em cada ano espiritual que você se encontra. Portanto, é necessário que você estabeleça esses marcos para que você tenha referência. É claro que nós não queremos aqui, nós não somos numerologistas, né? Nós não estamos aqui prevendo futuro, nada disso, por favor. Apenas estamos te dizendo que a palavra de Deus nos ensina a contar tempos e épocas, ciclos e datas, e ela nos mostra, nos seus princípios, que cada ano deve-se esperar uma promessa e devemos orar segundo ela. E devemos também aprender para responder a Deus de acordo com cada ano daquele ciclo. Então isso é sabedoria. Como eu vou te mostrar daqui a pouco, cada momento, cada ano. Então, se ainda não é tempo de colher, por que eu vou esperar isso? Percebe por que eu tenho que aprender o que cada ano me traz? Se esse é um ano de plantar, não adianta eu ficar esperando colheita. Agora, no outro ano que eu plantei, eu posso esperar a colheita. Então eu vou trabalhar e vou orar sobre isso. No momento que você compreende, você começa a orar da maneira correta, você começa a ter expectativa correta, e você vai começar a ter experiências verdadeiras da palavra de Deus na sua vida. Quem está me entendendo?
quando você bagunça, quando você não tem clareza dos anos em cada área da sua vida, os anos espirituais, você fica perdido, você não sabe como orar, você fica frustrado, você desiste na hora que você tinha que insistir, porque você tem dúvidas. Mas hoje você vai sair daqui com uma clareza a respeito dos seus anos, você vai se posicionar a partir deles e vai ganhar fé no seu coração para esse ano 2021. Quantos dizem amém? Isso é poderoso, fique comigo, preste atenção. Então, para que você tenha esse coração sábio, você precisa saber em que ano você está vivendo dentro de cada ciclo, nas diversas áreas da sua vida. Para que você saiba o que você possa esperar em cada ano, qual que é a promessa da palavra de Deus para aquele ano. E a gente descobre isso quando nós sabemos como esse ano se encaixa dentro de um ciclo. O problema acontece quando a gente percebe, quando nós não temos essa clareza, como eu disse, e aí você não conclui os ciclos. O problema de muitos irmãos é que ciclos não estão sendo concluídos. Ele está morrendo na praia, muitas vezes. Ele está desistindo no meio do caminho. Por quê? Porque ele não aprendeu a contar. Por exemplo, um irmão que começou um negócio de vender sapatos, e ele trabalhou um ano. Primeiro ano ele aprendeu como é que fazia os negócios. No outro ano ele insistiu naquilo ali, mas como não estava dando o resultado que ele gostaria, ele falou: você quer saber, vou mexer aqui nesse negócio de sapato, mas não, vou vender agora peça de automóvel. O que aconteceu? Ele perdeu os 2 primeiros anos e vai ter que começar tudo de novo. Muitos irmãos perguntam: pastor, eu não sei o que acontece comigo, parece que as coisas não dão certo. Tem muitos motivos, mas eu te garanto que um dos principais é que você não aprendeu a contar os anos do ciclo dessa área da sua vida. Aí você está parando antes da hora, aí você não está tendo a atitude certa para cada ano. Quando você abre um negócio, tem uma atitude para o primeiro, outra para o segundo, outra para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, até dar no sétimo. Você tem que aprender a completar ciclos na sua vida, se você quer ver a bênção plena acontecer em cada área da sua vida. Quem está me entendendo aqui? Quando você esquece isso, você não conclui nada. Cada vez que você muda, você perde os anos que você vinha construindo. E faz isso por não compreender que existem ciclos. Se você soubesse, você não tinha parado. Porque você está vendo a luz lá na frente. Você tem a promessa lá na frente. Fala: não está dando o que eu queria ainda, mas eu estou vendo, porque a palavra de Deus já me contou. Eu vou perseverar, porque ali na frente existe uma bênção tríplice para mim. Existe um sábado de plenitude me esperando ali. Eu vou continuar. Quem está me entendendo? Quando você compreende isso, você vai ver que muita coisa vai mudar. É no ano sabático que você pode experimentar a bênção plena nas áreas da sua vida. Se você não tem experimentado essa plenitude de bênção em alguma área, então é importante você aprender a contar os seus dias. Ciclos são ciclos de crescimento. Cada ano dentro de um ciclo possui um significado específico. Diga comigo assim: cada ano dentro de um ciclo de 7 anos possui um significado específico e um alvo específico a ser alcançado. Ok? Então, se eu estou no primeiro ano existem aqui coisas importantes que eu preciso saber e alvos que eu preciso alcançar em cada ano. Eu quero te mostrar rapidamente cada um deles para que você aprenda a contar. Vamos lá? Primeiro ano, o óbvio, o primeiro ano é o ano do aprendizado. Diga aprendizado. Primeiro ano de qualquer coisa na nossa vida é um ano de aprendizado. É sempre o mais difícil, portanto. No casamento, ao contrário de se imagina que o primeiro ano é ano de lua de mel, é o ano mais complicado. É o ano mais difícil. Por quê? Porque duas pessoas que foram criadas em famílias totalmente distintas
com manias e costumes distintos, agora vão ter que se adaptar, vão ter que ajustar. Eu já separei briga de casal por causa de pasta de dente, porque um exprimia até acabar, o outro, quando já não saía mais fácil, ele jogava fora. Um separava, não vou entrar aqui nos detalhes, você sabe, você está casado, você já passou um ano, o primeiro ano casado, você me entende. É um ano de ajuste, porque está aprendendo. Quem está me entendendo? Se eu sei disso, eu vou ter paciência. Qualquer pessoa de bom senso que sabe que uma das características do primeiro ano é aprendizado, ele tem que ter paciência, não é? Quando você entende as coisas, elas vão andar melhor. Se você sabe que é assim, a paciência, né, você vai poder pelo menos orar: Senhor, me dá paciência, porque eu estou aprendendo, eu estou ajustando. Então, um obreiro, um pastor que é ordenado, então pastores foram ordenados, esse é o primeiro ano, ele vai ter que ter paciência, ele está aprendendo a vida de pastor, e ele vai ter que orar de que jeito então? Não adianta, é como o pastor Luiz falou, não é determinação, eu terei paciência neste primeiro, já que é o primeiro ano, o pastor Naor falou, paciência. Só que você não vai conseguir, não é essa a ideia. É que se você sabe que o primeiro ano é de aprendizado, e você precisa então de paciência, qual vai ser a sua oração? Senhor, me dá paciência, porque eu sou muito ansioso, me dá graça para passar esse primeiro ano, eu tenho que aprender. Quem está me entendendo, diga amém. Você começa a fazer a oração certa, você está consciente do que você está passando. Primeiro ano, então, não é um ano de grandes frutos, não. Por isso nós não devemos esperar grandes resultados. É um ano em que eu tenho que ganhar experiência. Eu tenho que ganhar experiência. Quem está me entendendo aqui? Enquanto eu falo, você começa a anotar. Eu vim aqui para o culto hoje falando que a minha mulher estava aqui reposicionando os meus anos, em cada área da minha vida e na vida da igreja. Enquanto eu falo, você vai pensando em que ano que você está em cada área da sua vida. Então talvez você está no primeiro ano de alguma coisa. Quem se converteu esse ano? Tem alguém aqui que se converteu esse ano? Então esse é o primeiro ano da sua fé. Quem começou um negócio novo, nesse primeiro ano, tem um ano de negócio, você tem paciência, calma, amém? Tem alguém que casou esse ano? Paciência. Bom, o segundo ano, pastor, o segundo ano, então o primeiro ano é de aprendizado, mas o segundo ano é de serviço, de trabalho. Eu aprendi no primeiro, olha para cá. O segundo, então, agora eu preciso trabalhar, eu preciso suar a camisa. O segundo ano eu pratico o que eu aprendi no primeiro. Quem está me entendendo? É por isso que os novos convertidos, eles têm que fazer o cursão, eles têm que fazer o CTL, e na melhor das hipóteses, é só no segundo ano que ele pode começar a liderar. Sim ou não? Porque agora ele vai praticar o que ele aprendeu. Agora é o momento de trabalhar, é o momento de serviço. Ainda não é tempo de resultados, mas é um tempo de muito trabalho. É o momento em que você vai conquistar reconhecimento, respeito, seja no seu casamento, a sua mulher vai perceber o seu caráter, o seu trabalho, o seu chefe. No segundo ano, você já aprendeu o trabalho, agora você trabalha. Você aprendeu como faz, agora você faz. Você chega cedo, trabalha até de tarde, cumpre o horário, e você está conquistando a autoridade, você está conquistando o respeito. Por quê? Porque você já aprendeu a fazer, mas agora você está crescendo no reconhecimento. Mas também é um tempo de humilhação, de quebrar o orgulho, de se humilhar, porque você ainda está construindo algo. Quem está me entendendo? Os imediatistas tropeçam aqui, porque só porque aprendeu, acha que já sabe. Não, você aprendeu, agora você tem que praticar. Você aprendeu a fazer algo, começa a praticar, exercita. Você tem que ficar bom nisso, você tem que avançar, você tem que praticar o relacionamento. Eu aprendi a estar casado, agora eu pratico o relacionamento, pratico estar junto, pratico o caminhar com o meu cônjuge. É assim que você vai avançar e continuar conquistando o coração um do outro. Nesse ano, a gente começa a ganhar então o reconhecimento. É o segundo ano.
E você não deve parar, porque senão você vai perder o outro. Tem gente que está sempre no primeiro ano, porque muda sempre, sem parar, e não completa o ciclo em nada para ver a bênção de Deus acontecer. Se você está no segundo ano de alguma área da sua vida, fique tranquilo, não pare, porque você parar, você vai recomeçar noutra coisa, vai voltar lá atrás. Quem está me entendendo? Você tem que continuar trabalhando. Então a gente chega no terceiro, e aqui é uma coisa interessante. O terceiro ano é o ano das alianças. Esse é o tempo da intimidade, esse é o tempo da confiança, esse é o tempo do amor. Nós só podemos dizer que nós somos realmente amigos de alguém depois de ter comido sal com ela pelo menos 3 anos. No primeiro a gente estava conhecendo, no segundo a gente estava praticando, mas é só no terceiro que a aliança é firmada. Pastor, baseado no que você diz isso? Não vou ler, aqui em João 15:15, Jesus fala para os discípulos: só depois de 3 anos, já não vos chamo servos, mas amigos. Ele caminhou 3 anos com aqueles homens, só no final, ele selou aliança com eles. Deixa eu dizer algo, muito amor e carinho, olha para cá. Não seja rápido em estabelecer as suas alianças. Quando a gente fala que não dá para casar amanhã, é porque precisa passar um tempo de teste, precisa passar um tempo de conhecimento, de caminhar mais, para ver se no terceiro ano alianças são estabelecidas. Você sabe, como eu falei, existem o dia do sábado, existe o ano sabático e existe o ano dos anos. Você vê, você pode contar de várias maneiras. Nós na videira, estava pensando nisso, pastor Luiz, nós terminamos o terceiro ciclo. O terceiro é o ano da aliança. Deus encerrou o terceiro ciclo checando tudo quanto é aliança que tinha aqui nessa videira. Ele balançou tudo. Louva a Deus, porque você é da aliança, você está aqui. Começou o 4º ciclo. O terceiro foi concluído, checando as alianças. Interessante, vou adiantar isso. Eu estava pensando na igreja. Nós fechamos um terceiro ciclo, Deus checou as alianças. Mas o ano que fechou o terceiro ciclo foi o 7º ano. Eu vou chegar lá no 7º, mas já vou adiantar para você. Só para falar da videira. O 7º ano é o ano do descanso. Você fala, pois é, mas foi um ano de tanta luta. Exatamente, não podemos fazer nada. Não tinha o que fazer. Ou a gente confiava em Deus, descansava, não tinha o que fazer. E você sabe o que aconteceu? Sem fazer nada, alcançamos 300 mil crianças, batizamos 15 mil pessoas e terminamos o ano com tudo pago. E a igreja próspera. Foi o 7º ano do terceiro ciclo. Que coisa impressionante. Mas agora começou o 4º ciclo. O 4º ano. Deus estava falando tudo isso comigo. Isso tem a ver com você, porque você é parte da igreja. O 4º, veja, o terceiro é o cheque das alianças. Você tem que testar as alianças aqui. Esse é um momento importante. Antes de eu entrar aqui, eu vou falar o que nós estamos aqui também como igreja. Jesus testou, a fidelidade é checada, a fidelidade é testada. Olha o que diz Levítico, capítulo 19, verso 23. Quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis frutos dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia diz que os frutos dos 3 primeiros anos não são para serem comidos, eles são frutos amargos. Veja, com 3 anos você já está frutificando, mas ainda os frutos não são perfeitos. Ou seja, você está num negócio, você começou um negócio, você está indo bem, você está no 3º ano da sua empresa. Agora no 3º ano,
sobrou um dinheiro. Qual que é o problema de muitos irmãos? Vai para a Disneylândia. A Bíblia diz não. Pega todo o dinheiro que você ganhou até agora. Agora é hora de você reinvestir. Esse fruto não é para você comer ainda. Aqui muita gente falha em dar o salto no seu negócio. Porque a hora que ele precisa dar um salto no negócio dele, porque sobrou um dinheiro, é o 3º ano, e ele tem que reinvestir, aquele fruto era para cair na terra e servir de adubo, ele gasta. Não faça isso, calma, vai chegar a hora de você passear na Disneylândia. Mas não é agora, não é o 3º ano. O 3º ano você não come do fruto ainda, quem está me entendendo? Esses frutos são incircuncisos. Sabia que nos 3 primeiros anos de videira, todos os pastores, obreiros que eu e o pastor Luiz colocamos em teste, nenhum vingou. Ou desistiram, ou tiveram que ser removidos, que eram incircuncisos, eram amargos, não serviam. A Bíblia é impressionante. Qual que é o ano que você está entrando agora? O que é o 2021 para você? Qual área da sua vida? Apenas lembra-se de uma coisa, deixa eu te ensinar a contar. Quando você faz aniversário, já começa o outro ano, ok? Por exemplo, você fez 50 anos hoje. Amanhã é o primeiro dia dos 51. Você já começa a contar imediatamente. Quem está me entendendo? Você tem que aprender a contar, não é quando termina. Quando termina é o final daquele ano. Ou seja, quem tem 12 anos, ele tem 13 incompleto, mas ele já está no 13º ano. É assim que você conta. Então comece a avaliar em que ano que você está. 1º ano, aprendizado. 2º ano, serviço. 3º ano é o teste da aliança. E o quarto ciclo da videira. Quer dizer que você, seja bem-vindo, você entrou no ciclo da oportunidade. Muitas oportunidades estão diante de nós. Deus testou as alianças, você ficou aqui, então você vai participar da oportunidade. O 4º ano é o ano da oportunidade. Nós temos muitas oportunidades para nós como igreja nesse ano. Na sua vida, na nossa vida espiritual. Eu fiquei vendo quantas oportunidades estão sendo abertas. Até porque alguns da aliança saíram, deu oportunidade para outros. E Deus vai trazer oportunidades de todo tipo para cada um de nós. E isso é poderoso. Olha o que diz Lucas capítulo 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ou seja, ela ganhou uma oportunidade. Agora presta atenção, ela era uma figueira no meio da vinha. No meio dos parreirais tinha uma figueira. Sabe o que significa isso? Era uma oportunidade enorme, porque ela era uma árvore colocada em destaque. Porque as parreiras são baixinhas, mas a figueira no meio das parreiras se destacava. E ela ganhou uma oportunidade naquele ano. Eu preciso dizer algo, olha para cá, com muito amor e carinho e temor. Você e eu e nós como igrejas somos a figueira no meio da parreira. Sabe por que eu digo isso? Não é porque nós somos melhor, não. É porque Deus, pela sua graça, tem nos colocado como destaque. Poucas igrejas têm o privilégio que nós temos nessa cidade. Quantas igrejas têm uma rádio? Quantas igrejas falam com milhares de pessoas pela internet? Quantas igrejas pessoas vêm de longe, andam 1.200 quilômetros para ouvir ver a palavra que você recebe todo domingo, como a gente tem testemunhos aqui. Quantas igrejas têm escolas, creches? Quantas igrejas batizaram 15 mil? Sabe o que é isso? Destaque. Isso é oportunidade. Isso é graça de Deus. E isso significa que nós precisamos ter temor. Mas significa que no 4º ano, aquela figueira que foi dada a ela o privilégio de ser destacada,
ganhou a oportunidade, porque Jesus foi procurar fruto, porque já era tempo de frutificar. E ele falou, então não era tempo de cortar, mas era tempo de frutificar. Ela ganha uma oportunidade e diz, no 4º ano é o ano da frutificação. Eu quero desafiar você, a oportunidade está diante de nós, não é tempo de nós pararmos, é tempo de frutificar. Ouse, ore para que nesse ano a sua célula se multiplique, ore para que frutos aconteçam no seu trabalho, aconteça na sua casa, no seu casamento, na sua vida. O 4º ano é o ano da oportunidade, e frutos serão acrescentados na sua vida, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você faz parte da igreja, a igreja está nesse contexto, e nós estamos nessa oportunidade. Mas eu só quero finalizar essa parte da igreja que Deus colocou no meu coração. Esse é o 1º ano do 4º ciclo. Nós vamos começar a aprender. E eu perguntei, Deus, aprender o quê? Nós vamos começar a aprender, mais do que nunca, como é ser a igreja da graça. Lá atrás, sabe como nós éramos conhecidos? A videira, a igreja em células. Sabe como? Nós continuamos em células, claro. Mas você sabe como é conhecida hoje? A igreja que prega a graça. Ah, vocês são da videira? Sim, aquela igreja que prega a graça. Já perceberam que o nosso nome mudou? E nós agora vamos aprender, mais do que nunca, a viver como igreja na graça. Esse é o ciclo que nós vamos aprender. Esse ano é um ano de aprender. Você vai aprender a viver na graça, porque nós somos essa igreja. Isso é poderoso. O 5º ano, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 13, verso 17. E disse, abra a janela para o oriente. Ela o abriu. Disse mais Eliseu, atira. Ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes, cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás o sírio. O 5º ano é o ano da definição. Você sabia que muitos casais, isso é estatística, a maioria dos casamentos que se separam no 5º ano? Por quê? Porque no ano de consolidar relacionamentos, as lutas vêm e a pessoa desiste. Eu já testei, eu já aprendi, eu já ganhei no 2º ano trabalho e reconhecimento. Eu testei aliança, eu aproveitei as oportunidades. Agora no 5º ano, eu preciso consolidar. Eu preciso que essas coisas sejam definidas. Talvez você está no 5º ano de uma área e você deu uma desanimada, porque já tem 5 anos. O Senhor está te dizendo, é o 5º ano, renova as forças. Persevere esse ano, porque o ano que vem é o 6º. E o 6º é o ano da bênção tríplice. Talvez tenha alguma área da sua vida que você está precisando ganhar um fôlego em Deus. Senhor, aleluia, eu vou consolidar essa área da minha vida, porque o ano que vem a bênção será triplicada. Renova o seu coração, meu irmão. Não desista. É tempo de você testar a perseverança. O vencedor é aquele que persevera. E quando você chega no 6º, Levítico 25, 18, a Bíblia diz que os frutos viriam triplicados. Não vou ler por causa do tempo. A Bíblia diz que Deus falou, porque falou, no 7º vocês não vão trabalhar, e no 8º vocês vão ter que recomeçar. Aí eles disseram, não, vamos comer do quê? Aí Deus explica, porque eu amo vocês. No 6º ano eu vou dar colheita 3 vezes maior. Você estava acostumado a colher 50 sacos, vai colher 150. Uau! Por quê? Para que você coma para o 6º dia, coma para o sábado, o 7º dia, e coma e sobre a semente para você plantar no novo começo. Ele dava comida do 6º, do 7º e o que você ia começar de novo. Era bênção triplicada. Eu não sei
se tem alguma área, olha para cá, se tem alguma área da sua vida que é o 6º ano, então é ano de você orar pela promessa triplicada nessa área da sua vida. Se o seu casamento está em algum ciclo e é o 6º ano, é hora de você pedir para Deus aquela viagem dos sonhos. Se a sua empresa está no 6º ano, peça para Deus para aumentar o faturamento 3 vezes mais. Se o seu ministério, sua liderança está no 6º ano, esse ano vai ser o mais frutífero que você já experimentou. É assim que você vai orar, porque o 7º é a hora de descansar. No 7º ano, se você está nele, você vai colher até o que você não plantou, porque você já plantou lá atrás. O 7º ano é quando você está desfrutando de coisas que você nem está entendendo por que está vindo, mas é porque ele é resultado do 6º que foi triplicado. E você vai experimentar plenitude. Se alguma área da sua vida você está no 7º ano, então, meu amado, prepare-se, porque você vai ter um ano de grande gozo e descanso, de bênçãos na sua vida. Mas talvez você está olhando para mim nesse final, você está me dizendo: pastor, mas 7 anos é ano demais, me deu até preguiça, está muito longe. Não se preocupe, quero ler só esse texto para você. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Gênesis capítulo 29, verso 20, a Bíblia diz assim: por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Não se preocupe com o tempo, você está no centro da vontade de Deus, você é amado, e por isso você ama. E quando você ama, 7 anos são como poucos dias, você nem vai ver, você nem vai ver. O Senhor vai te dar graça em cada etapa da sua vida. Quero desafiar você essa semana, repensa em cada área, no meu trabalho, no meu casamento, meus filhos, na igreja, minha liderança. Em qual ano eu estou? Pega a revista, anota, checa e ora de acordo com o que está ali. E você vai perceber, o 8º ano, na verdade é o primeiro, é o recomeço. E eles tinham que semear novamente. É como o pastor Luiz colocou aqui agora há pouco. Se você está começando um novo ano, é o primeiro de um novo ciclo. Nós como igreja estamos recomeçando. É o primeiro de um novo ciclo. É um tempo de semear. Nós começamos semeando. O 8º ciclo você recomeça, porque Deus tem. Agora, saiba de uma coisa: cada ciclo, ele é como uma espiral. Ele volta naquele ponto, mas volta mais alto. É uma experiência mais elevada que Deus está te conduzindo. Quem está me entendendo? É interessante isso. Ele é o recomeço. A Bíblia diz que os discípulos, lá em Marcos capítulo 8, responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus perguntou: quantos pão vocês têm? Responderam eles: 7. Mas no verso 14, a Bíblia diz que o que aconteceu, que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Veja, eles estavam sem comida, mas tinha sobrado 7 cestos. Mas a Bíblia diz que tinha um pão que eles se esqueceram, era o 8º, porque era para ter sido semeado, mas agora iam ter que comer. Se tivesse sido abençoado, tinha sido multiplicado também. Não coma no começo de um novo ciclo o pão que é para ser semeado, porque ele vai garantir o ciclo para você. Se você está começando novos ciclos, ore a Deus, peça a semente e plante o que você vai colher nesse novo ciclo. Amém, amados? Gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu quero te dar uma palavra, Deus colocou no meu coração. Se você perceber na Bíblia: pastor, o que eu faço com os ciclos que eu quebrei, que
que eu perdi. Talvez você, olha para cá, no meio do caminho, você resolveu ir embora para os Estados Unidos. Você sabia que não era a vontade de Deus. Ficou lá 1, 2 anos, batendo cabeça, não virou nada e voltou. O ciclo foi quebrado. Estava fora da vontade de Deus. Deus não conta esses anos, mas os ciclos podem ser retomados. A profecia de Daniel são de 70 anos, porque eles rejeitaram Jesus, ela parou, cumpriu 69, faltam 7, vão se cumprir nos últimos 7 anos. Jesus teve 3 anos e meio, metade do ciclo, vai se completar nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. 3 anos e meio de graça, 3 anos e meio de juízo, vai completar o ciclo ministerial dele na terra. Você, talvez esse ano, é ano de você voltar e concluir o que você largou para lá. Pede graça, Deus vai te dar. Não fique angustiado, não saia daqui condenado porque alguns anos foram perdidos, porque você saiu fora da vontade de Deus e Deus parou, e o ciclo ficou paralisado. É hora de você orar e falar: Deus, eu vou restaurar o que eu parei no meio do caminho, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar graça, e eu vou concluir, porque eu quero chegar no 7º ano. Quem está me entendendo? Pastor, e os anos? Eu fiquei tantos anos no mundo. A palavra do Senhor diz: eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, o cortador e o devorador. Não se desespere, Deus vai restituir o que foi roubado, o que foi perdido, o que foi errado. Mas passe a contar a partir de agora, para que você tenha sabedoria. Por um momento, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, ore, fala: Senhor, me ajuda. Eu quero contar os dias, eu quero ter coração sábio. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles tenham um coração sábio, para que eles possam contar cada ano da vida deles, do casamento, a vida espiritual, a vida emocional, a vida profissional, e eles possam orar de acordo com cada ano que eles estão, para que eles possam alcançar a sabedoria e chegar no 7º ano e desfrutar da bênção completa em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Queria fazer um apelo para você. Você conseguiu compreender a palavra? Então, é muito importante que você pegue a revista e compartilhe, rumine ela na célula, porque agora que você entendeu, você vai sentar com os irmãos na célula e vai ruminar ela, vai repensar com eles o ano que cada um está, em cada área, para que vocês possam orar da maneira correta e receber a promessa de Deus, amém? Muito importante. Chega em casa, pega a revista, pega lá, que dia meu casamento, que ano que eu estou, qual ciclo que eu estou de 7 anos, o dia que eu converti, o que eu batizei, meu trabalho, minha liderança. Escreve e ora sobre isso, pede graça para Deus para aquele ano. Use esse primeiro momento para fazer isso, amém? Nós vamos tomar a primeira ceia do ano. Os servos podem servir o pão e o cálice, e nós vamos louvar o Senhor, porque esse é um ano de oportunidade. A criação chorou, o sol